que você diria, é até um pouco irrisório assim para quem é da área, mas daquele famoso slogan ateísta de internet de que, já que você lida muito com Swinburne, não existem evidências em favor da existência de Deus. Não tem evidências. Qual que é a sua reação assim, inicial de falar, não, pelo amor de Deus? Essa é uma fala de Bertrand Russell, né? Tipo, o jornalista, o Leon, esqueci o sobrenome dele, foi uma das últimas perguntas, uma das últimas entrevistas que o Russell é muito deu. bom, mas quando ele vai entrar em filosofia da religião, não é a praia dele, já fica esse aviso. Porque isso é uma aviso importante. Tem vários filósofos, mesmo hoje, que são muito capazes, muito bons, mas eles parecem que ignoram o que foi feito em filosofia da religião. Isso não é porque ele é bom numa área que o que ele fala em filosofia da religião vocês devem aceitar, né? É bom ficar isso pro público. O próprio Dawkins parece ser muito competente em biologia. Sim. Mas quando ele vem pra filosofia, ele é horrível, é muito ruim. E é unanimamente sabido que ele é ruim em filosofia. Até os parceiros dele de ateísmo falam isso, né? E até mesmo você vê o Dawkins, no livro dele, Relojoeiro Cego, que ele vai enfrentar o argumento do design, você vê que ali é um bom livro, sabe? Ali tem um bom argumento contra a ideia de design biológico. Eu penso que, e esse é um ponto, assim, quando a gente está avaliando argumentos contra razões, isso é uma tarefa técnica dentro da filosofia, né? Então, é possível você admitir que aquele argumento é um bom argumento, tem um grau de força, mesmo que seja no computo geral, mesmo que seja naquele ponto específico, ele fraqueje com relação a outras contrarrazões. Mas assim, ali tem um grau de força. Um argumento com algum grau de convencibilidade, mas ainda não considerá-lo verdadeiro, né? Sim. Por algumas outras considerações. Sim. Por exemplo, o que o Dawkins faz no Relojoeiro Cego, ele argumenta ali um ponto contra o argumento do design que tem um grau de força. Mas aí você vai ver em Deus um Delírio, é horrível. O principal argumento dele é a conclusão não conclui, né? Não se segue das premissas. Bom, e aí, como que você reagiria a esse slogan? Mas tem vários erros aí. Primeiro que os filósofos levantaram várias boas razões para acreditar em Deus. Então, dizer que não existem razões, não existem argumentos, assim, você fez a tarefa de casa, pegou o que a filosofia da religião analítica produziu nos últimos anos, foi em argumento por argumento, para ver se não existe realmente esses bons argumentos, porque senão me parece só uma frase de efeito, sabe? Não, os próprios ateístas renomados, eles não vão dizer isso, via de regra, né? Da filosofia da religião. Eles vão dizer que eles acreditam que os argumentos contra pesam mais. Mas essa ideia de que não há bons argumentos ou boas evidências ou indícios de que Deus existe, ninguém diz isso na área. E eu não estou consciente de ninguém, de uma pessoa renomada que diga. Que eles acham que os argumentos sobrepujam ou para um lado da balança ou para o outro, mas não que não há evidência. Então essa ideia é muito ingênua, de que não, um lado está cheio de razão e todas as evidências apontam para um lado, outro lado está vazio, a balança está aqui e o cristão só acredita em Deus porque ele é teimoso. Primeiro, com base no discurso. Tem a questão de crença apropriadamente básica, que você pode estar racionalmente, mesmo a parte de racionalmente justificado acreditar em Deus, mesmo a parte de evidência. Mas além disso, nós temos boas evidências e bons argumentos. Né? E aí, então, eu costumo falar que a pessoa que diz isso está expondo a ignorância. Infelizmente. No momento que a pessoa diz isso, eu vejo para ela e eu sei que ela não entende do assunto. Ela não é uma pessoa adequada para falar sobre isso. Ela não fez a lição de casa. Até porque, Paulo, por exemplo, você citou os ateus, né? Tem um grande ateu, o nome dele é Keith Pearson, na filosofia da religião. Ele vai dizer que, olha, o que é que a gente espera de um bom argumento? Porque se a gente espera de um bom argumento for um argumento sofisticado, for um argumento poderoso, for um argumento forte, o argumento da sintonia fina é isso aí. Ele diz, o Keith Pearson. O Graham Hope, que é um ateu muito preparado, talvez o mais capaz que a gente tem, né? Ele diz que a crença em Deus é racionalmente permissível, sabe? E parte disso se deve a razões que são fornecidas, oferecidas, etc. O Kent Smith diz que, olha, esse argumento aqui que o Craig produziu é um argumento... Alan, né? Tem um grau aqui nele de força que...
Uma maneira de lidar com essa objeção, com esse slogan, que é claramente falso para qualquer pessoa que estuda o assunto, é simplesmente expor as evidências. Sim. E aí quando você não tem, então o que você faz com isso? Aí a pessoa, você começa a perceber que na verdade o que ela está querendo não é uma evidência, é uma prova. Sim. Ela está chamando de evidência, mas o que ela quer é que você mostre Deus para ela de alguma maneira empírica. Sim. E se não for isso, ela não aceita, ela não considera como evidência. Que é uma noção deturpada de evidência. Sim. Né? Eu falo bastante sobre isso em alguns vídeos aqui, eu sempre estou falando sobre esse assunto. Evidência, acredito que essa é a definição do Swinburne. A é evidência de B, se A aumenta a probabilidade de B ser o caso. Pronto, é só isso. Agora, o que é o A, se é empírico, se é não empírico, se é alguma consideração epistemológica, é irrelevante para ser considerado uma evidência, um indício. Prova, a gente não prova quase nada, nem que o mundo externo existe. Tem uma tirinha de Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu recentemente, mas ele tem uma tirinha que tinha a cobrinha, e a cobrinha dizia: Deus, se tu existe, me prove. Aí vinha do céu um raio, sabe? Aí a cobrinha fazia... como é? Foi aleatório. Foi... Tipo, a gente tem que... Mas tipo, não é esse tipo de prova quando a gente está falando, assim, vamos ver se Deus faz alguma coisa. Não, existem razões metafísicas que a gente apela. São dados do mundo cuja existência de Deus é a melhor explicação. Isso. E aí tem E aí, nos argumentos, a gente trabalha muito com probabilidade hoje. Isso é um modo que o Swinburne inaugurou na teologia natural. Trabalhar com probabilidade. Né? E até que ponto aquelas evidências aumentam o nosso grau de confiança naquela crença. E aumentam racionalmente o nosso grau de confiança. Então, aqui a gente entra no campo da probabilidade. E aí, à medida que a gente vai analisando os argumentos, eles podem aumentar ou diminuir o nosso grau de confiança naquela hipótese. Então, o ponto é isso, da probabilidade. Você não vai conseguir uma prova do tipo matemática. Você vai conseguir uma prova probabilística. Isso não somente para a questão da existência de Deus, isso para qualquer outra grande questão com uma razão substancial dentro da filosofia. Sim. Prova... Isso levanta aquele ponto de que o ateu também, na medida em que o ateísmo é uma alegação de conhecimento, também precisa fornecer os argumentos e as evidências contra a existência de Deus, né? Não só o cristão, mas o ateu também. E aí começa a ficar mais complicado, porque tem evidências, tá? Não sejamos ingênuos, o problema do mal é uma delas, o ocultamento divino é outra, mas até que ponto essas evidências não foram bem solucionadas, na medida em que elas são formuladas enquanto argumentos, e se elas superam as evidências a favor, né? A gente está lidando aqui com uma balança, com probabilidade, no contexto de demonstrar a existência de Deus. Sim, e aí, então o Swinburne inaugurou, ele usa um teorema, sabe, o teorema de Bayes, que é para dar uma precisão, para não ficar somente na escala da subjetividade, sabe? Aí ele dá uma precisão quantitativa e qualitativa, eu penso, para os argumentos. E a partir do Swinburne, geralmente os argumentos da teologia natural são pensados em termos probabilísticos. A ideia de caso cumulativo, né? Você tem, não é um ou outro argumento, mas você pode construir vários argumentos e eles somam força para a ideia de que Deus existe. E tem uma coisa curiosa, Paulo, porque assim, aí as pessoas podem pensar assim, se não concluir de uma vez, então isso não vale de nada. E tem várias coisas que a gente não conclui de uma vez e isso vale muito. Sim, sabe? Sim. Então, quando você está conhecendo a pessoa com a qual você vai se relacionar, você vai aos poucos, parece que é legal, aquilo eu não gostei, mas isso aqui sobrepujou. Sim, numa democracia mesmo, só alguém muito ingênuo acharia que o seu, sei lá, a sua posição ali ia convencer todo mundo quando ela discursasse. Sim. Agora, ninguém, numa democracia, pensa assim, já que não convence todo mundo, vamos parar de dar razões. Ninguém pensa assim. Sim. Então, o campo das razões é muito importante. E aí tem um segundo ponto, Paulo, que é curioso, né? Já que argumentos que a gente pode fornecer são argumentos probabilísticos, e já que eles fornecem um grau de certeza mais modesto, vamos falar assim, então a gente pode estar melhor justificado, paradoxalmente, a gente está melhor justificado em fazer aquela afirmação, sabe? Então assim, se eu digo assim,
foi provado com certeza absoluta X. Eu preciso de um argumento de tal natureza que me prove com certeza X. Sim. E esse argumento de tal natureza tem que ver se eu estou realmente justificado, se essa afirmação não foi uma afirmação... Ele é de fato apodítico, como os tomistas gostam de falar. Né? Agora, quando eu chego e digo, não, as probabilidades em favor da existência de Deus suportam mais a hipótese que ele existe do que a hipótese que ele não existe. Me parece que quando eu forneço aquelas razões que o Sweetman me levanta, eu estou melhor justificado em fazer essa afirmação. Por ser uma afirmação mais modesta, ela é mais fácil, entre aspas, de ser demonstrada. Sim. Né? Aí esse é um princípio de lógica. Quanto mais forte a sua afirmação, tanto mais difícil tende a ser demonstrar ela. Então, se você diz todos os cisnes são brancos, basta encontrar um, você está refutado. Sim. Agora, se você diz a maioria, você tem que encontrar vários, né? Então, a gente tem que lidar com isso. Isso é um conselho apologético, né? Para quem quer se engajar nisso, ter prudência, cuidado antes de fazer alegações, não fazer alegações tão fortes, né?